Dando continuidade aqui na continuação da live, não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Aqui com a Renata Andreoli, Maria Zen, oficial. Deixa eu chamar aqui. Estamos de volta. Rapidinho, né? Quando o assunto está ficando bom, o pessoal está entrosado, já passou uma hora. Deu muito rápido, né? Eu participei de vários projetos de ONGs, e uma coisa é a gente ajudar, de bom grado, uma pessoa, duas pessoas, anonimamente. Quando você está ajudando 200 famílias, 500 famílias que você precisa fazer... Não, aí é outra coisa, você está num projeto enorme, né? Um projeto enorme, que eu faço um site, eu divulgo, eu bato na porta dos empresários, falo, você pode doar um pouquinho o seu tempo? É outra coisa. Que a gente vai fazer um vídeo institucional, vamos tirar foto, vamos lá divulgar. Tem pessoas que condenam do mesmo jeito, mas não, lá a gente mas não deveriam. Não deveriam, porque esse trabalho de divulgação dessa ONG, ela não atende uma pessoa, ela não atende duas pessoas, ela atende milhares de pessoas. Muitas pessoas em si. Só que tem gente que condena pelo mesmo processo quando você ajuda anonimamente uma ou duas pessoas. Quando você ajuda várias e você faz parte de um grupo de 30, 40 pessoas que estão ajudando também, é normal nas mídias sociais nós sermos atacados. Não, mas sempre vai ser. Mas sempre vai ser, não porque são os odiadores, tá errado. Né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter os odiadores que vai te condenar pelo que você é. E pelo que você não é. Exato. Cada um tem um grau evolutivo, né? Tem pessoas de diversas classes sociais ou diversos níveis de estudo. Tem gente que não tem estudo e entende isso, e tem gente que é ao contrário e condena. Mas é aquela, né? Cadê o TBC? Tira a bunda da cadeira, faz melhor, então. Já que você quer transmitir amor, né? É isso mesmo. Porque feito é melhor que perfeito. Se você quer transmitir amor ou se você quer fazer alguma ação social para alguém, tem que pôr a mão na massa. E quando você põe a mão na massa, e muitas pessoas põem a mão na massa e orando para Deus para dar energia positiva, porque vem uma energia negativa em cima de você. Tem pessoas contrárias que estão fazendo com que isso não aconteça. Tem gente que não vai gostar. E ao mesmo tempo a gente vai gostar. Mas uma coisa é certa, a luz do bem é sempre maior do que a luz contrária. Sim, entende? Sim. É o que eu falo para todo mundo o seguinte, não estou falando de pessoas extremas, tá? Não estou falando de maldade extrema, mas algumas pessoas falam o seguinte, porque essa pessoa não é boa, porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa é assada. Eu falo, a gente tem que olhar para dois pontos, ok? Quando a gente fala de uma pessoa, primeiro, todo ser é o seu espelho, ok? Então, se alguém te incomoda em algum ponto, o que você tem aí de sombra que você está precisando levar luz? Nossa, é forte isso, hein? Repete, peraí. É isso mesmo. Quando alguém está te incomodando, como assim? Repete. Quando alguém te incomoda, quando, por exemplo, você olha para uma pessoa e fala, cara, eu não gosto da atitude dessa pessoa, eu não gosto dessa ação, eu não gosto do jeito que essa pessoa faz tal coisa. Tem aversão a ela sem motivo algum? Aversão. Ou alguma situação, alguma coisa nela que esteja te incomodando, o jeito dela falar, o jeito dela se posicionar, por exemplo, a ação dela dentro do trabalho, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Toda vez que alguém te incomoda, qual que é o primeiro pensamento que você tem que ter? Cara, o que tem em mim que eu preciso levar luz, que está me aproximando dessa pessoa a ponto dela me incomodar? Porque o que te incomoda no outro está em você. É um reflexo, né? É espelho o tempo inteiro. Todo mundo é o seu espelho. Entende? Então, assim, não tem que ter o julgamento. É o que a gente fala. Sai do samsara pra gente ir pro nirvana, né? Já tem na mente de auto-julgamento e julgar o outro a todo momento. O tempo inteiro. Entende? As pessoas, elas foram condicionadas no decorrer da vida Sim. ao julgamento.
Entende? E há o julgamento, por exemplo, de mulheres, é o julgamento de homens, porque homem não presta, porque mulher não presta, porque mulher que usa saia curta, porque homem careca, porque homem que é do signo de Libra, porque mulher que é do signo de... Entende? Então, se a Cada gente um for... tem a sua tribo, né? Evoluída ou não evoluída, mas se identifica com a sua tribo. Exato. E às vezes as tribos... Dica da noite. Você quer saber como está a sua energia? Olhe para as pessoas que você se relaciona. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Existe um velho ditado que diz o seguinte: nós somos, cara, a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Sabe, qual que é a energia dessas pessoas? Quando você olha para eles, você se encanta, se admira, ou você fala, caralho, né? Pessoa chata que tá do meu lado. É você, ok? É a sua energia. É você. Você está atraindo essas pessoas para a sua vida. Os semelhantes se atraem. Sim, sim. Mas você pode transmutar, você às vezes... O tempo inteiro. Se você for fazer uma analogia, às vezes, de pessoas que são próximas, parentes, irmãos, pai, mãe... mas não estamos falando de parentes, porque parentes a gente entra em outra coisa. E parentes que são energias negativas e não conseguem... Então, mas aí parentes, nós estamos falando de outra coisa, porque parente, quando a gente fala de parente, eu falo de pai, mãe, filhos, irmãos, ok? Isso aí está dentro do meu contexto de vida. E dentro de casa é onde está o meu ponto X de evolução. A nossa evolução não está fora de casa, ela está dentro de casa. Ninguém veio na mesma família por acaso. Exatamente, tá? Um dos meus maiores desafios e o meu processo evolutivo maior foi a aceitação da minha mãe. Porque minha mãe é uma mulher extremamente desafiadora. Exatamente. Desafiadora, então, assim, em relação a auto-julgamento, crítica? Minha mãe é uma mulher de muitas crenças. Minha mãe é uma mulher de muitas crenças. Minha mãe é uma mulher que ela não valoriza as pessoas próximas. Então, por exemplo, ela não tem essa valorização dos filhos. Ela não tem. Ela é uma mulher de muito amor. Mas ela não, ela cuida muito, mas ela não sabe incentivar. Então, o processo da minha mãe é sempre o processo de você não é bom. Entende? Então, assim, quando você pula as palavras negativas e tenta ser mais positivo com a pessoa, por mais que a pessoa não foi do grau de nota que ela quer dar, pelo menos a pessoa tentou. Ou para um neto que está desenhando o primeiro desenho dele numa folha de sulfite. Quanto mais você elogia, tem pessoas que só criticam, né? Desde a infância a gente ouve mais. Mas a minha mãe tinha muito isso, né? A minha mãe, primeiro, uma mulher que cresceu de muitas crenças, então crenças negativas, né? E os nossos maiores sabotadores são as nossas crenças. Então eu fui criada com muitas crenças, eu fui criada com muita limitação. E segundo, por minha mãe... Isso te fez se ponderar como mulher, se aceitar e falar que não, isso não é pra mim, eu posso ser melhor que isso. Exato, mas até você chegar nesse ponto, você gera um ciclo de sofrimento muito grande, né? Então, assim, quando eu olho para mim hoje, eu falo o seguinte: qual foi o meu ponto X de virada da minha mãe? Eu aceitei a minha mãe. Quinto estágio do luto. A aceitação. Eu deixei de querer que ela mudasse, ok? E olha aí, a grande sacada. Quando eu quero uma mudança no mundo, a mudança não começa de fora para dentro. É de dentro para fora. A mudança começa comigo. Eu queria uma mudança... É um tapa na cara, né, quando você vem. Eu queria uma mudança de relacionamento com a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, a nossa relação com a nossa mãe, ela está ligada diretamente à prosperidade.
ok? Sim. E a gente precisa ter consciência disso. A nossa ligação com a nossa mãe é prosperidade, a nossa relação com o nosso pai é mundo, é relacionamento com o mundo. Então, assim, eu olhava e falava assim, eu preciso harmonizar com a minha mãe. E aí, o que eu fiz? Eu mudei. Eu aceitei. E eu deixei de olhar para ela como mãe. Só gera brigas. Não, na verdade, eu deixei de olhar para ela como mãe, porque sabe qual é o grande problema? A gente tem uma mania de endeusar os nossos pais. A gente coloca o nosso pai e a nossa mãe como deuses. E, na verdade, eles são pessoas comuns. Exato. São homens, um homem e uma mulher. Entende? Com qualidades, com sombra, com luz, vai acertar, vai errar. Quando a gente coloca eles como deuses, eu estou impedindo o erro deles. Eu deixo de aceitar que eles errem. Então, quando eu aceitei isso, eu transformei a minha relação com a minha mãe. Eu tenho uma frasinha que eu gosto de usar todos os dias. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar todos os dias de manhã, ok? No café da manhã, que é a seguinte: hoje é o melhor dia da minha vida e nada pode mudar isso. Uau, sabe? Independente de estar chuvas e trovões lá fora, né? Que exato, exato, não importa. Não importa o que está do lado de fora, dentro de mim eu determinei, hoje é o melhor dia da minha vida. E se algum desafio chegar até mim, eu vou ter sabedoria para resolvê-lo da melhor maneira possível. Você já se autoimpôs para o universo que, independente das dificuldades... Exato, isso é um decreto. Para resolver. Exato, eu decreto, eu determino, eu crio. Olha que gostoso. A positividade a favor do carpe diem, né? Do viver o momento, do viver o agora. Agora, se você condiciona ao contrário, que muitas pessoas também fazem isso... É que já acorda e fala o seguinte... Nossa, já tenho que acordar cedo. Nossa, hoje é segunda-feira, vou ter que trabalhar. Nossa, tá trânsito, tá não sei o que lá, não sei o que lá. Eu brinco com todo mundo e falo o seguinte... Eu posso chegar no shopping mais lotado que tiver. A minha vaga na porta do shopping está me aguardando. É quando você chega, um carro sai, você já entra. Faz uma live com os meus filhos. Eles ficam abismados. Eles falam, cara, não é possível um negócio desse. É na porta de entrada. Mas é energia, né? É energia. É o que você determina. Positiva. Cara, é o que você determina. Quando você tá num trânsito, se você ficar assim, nossa, que trânsito, nossa, quanto carro, nossa, tá demorando. Você tá atraindo mais ainda. Mais daquilo. Eu vou chegar no horário, o trânsito está tranquilo, eu vou tranquilamente cantando, tudo se abre para que eu chegue no meu compromisso no horário certo. Pronto, meio que tá decretado. Dentro de uma terapia. Que a própria terapeuta geralmente fala, quem está aqui na roda de terapia, são vocês ou são as pessoas que trazem os problemas que vocês trazem junto? Exato. Aqui a roda é só falar em primeira pessoa. É isso mesmo, Fran. Esse é o segredo, a gente atrai tudo que emitimos, é o que eu falei na primeira live, ok? Tudo que emanamos uma hora retorna à fonte, e a fonte somos nós. Verdade. Simples assim. Você fica falando de terceiros, problema de um, problema de outro, fica julgando um, julgando o outro, a gente esquece da gente mesmo. Você sabe quando eu percebi que minha mãe, que o que eu desejei, o que eu cocriei, através da minha transformação, através da minha mudança, através do meu olhar para minha mãe, da minha aceitação, o dia que eu percebi que a energia alterou, o dia que no café da manhã ela falou o seguinte, nossa, Renata, hoje realmente é o melhor dia de nossas vidas, né? Ela entrou na mesma sintonia. Eu sempre tive uns entraves com meu pai, que eu falo, pai, vamos ser mais positivo, não precisa ser tão negativo com a vida. Nada de, mas
é pobreza, não sei o que, é desgraça, não sei o que. Pai, sai um pouco de trás da televisão, da frente da TV, você não fica vendo tragédia, só fica vendo notícia ruim. É Covid, 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 é um monte de noticiário que vai te prender a atenção, que vai fazer com que você brigue com a sua família no dia a dia por causa de uma notícia numa televisão, de um cara que você nunca viu, nem conhece, vai ficar brigando por causa de partidos políticos ou por causa de time de futebol. Exato. Mas eu aprendi igual você, a me cocriar, a ficar na minha. E aí eu vi que ele foi modificando um tempo, parar de ser tão reclamão. Mas cada um tem um jeito. Eu aprendi com o palestrante Marcelo Antunes, que me falou um caso que ele atendeu, cara, de uma moça que ficava 18 anos, ela brigou com o pai dela. E não falava mais, há 18 anos. E desse período de tempo, 5 vezes ele foi atrás dela. E ela nunca quis fazer as pazes. E aí ele falou, qual é a nossa criança interior que a gente não cria? Eu faço perguntas inteligentes aqui, Carlos. De 0 a 10, qual é a sua dor? Foi fazendo perguntas inteligentes. Aí ele começa a pôr no quadro mesmo, né? Que ano que nós estamos? 2020. O seu pai com a sua idade, que ano que era? Ele volta no tempo. É isso. A vida dele era melhor ou pior que a sua? Aí ele volta mais no tempo ainda. Os pais do seu pai, volta, quantos anos ele tinha e que idade que era? A vida deles era melhor ou pior que a do seu pai? Era melhor ou pior que a sua? Porque às vezes você pode criticar o seu pai e falar, cara, ele é bruto, ele é grosso, não tem estudo, ele é estúpido comigo, ele trata mal. E aí ele vai pegando todas as afirmativas delas e só fazendo pergunta inteligente. Fala, mas espera aí, então na relação existe quem é mais fraco e quem é mais forte. Quem é mais fraco na relação? Ah, meu pai. Então, mas se o seu pai que é mais fraco na relação, ele te procurou 5 vezes para fazer a reconciliação desses 18 anos. Se você é mais forte, quem deveria dar o primeiro passo? Nossa, dela começa a desabar. Porque ele fala, 90% das reconciliações é eu te amo, me perdoa. E a pessoa se abraça. E aí quando você vê a idade da criação dos pais, como os pais deles criaram o pai dela, como que ele foi criado, se ele foi criado muito na brutalidade, ele não vai saber dar amor. Carinho, passa para ela isso. Lógico. E ela não entendia todo esse processo. E Vamos é o que lá. acontece na vida de você só oferece o que você tem. Sim. Agora, se você vê que seu pai foi criado sem amor, e os pais dele também foram criados sem amor, é claro que vai com você ser a mesma coisa. Quando você é mais afetivo do que efetivo, aprendi isso com o palestrante Ricardo Frota, porque a gente é mais criado ou na efetividade, quase a vida adulta, ou na afetividade. Os seus pais têm a relação de entregar isso para ti. Meu, quando eu comecei a ser mais afetivo, dar um abraço, falar que te amo, dar um beijo, o que você quer? Você tá diferente hoje. Eu só vim te dar um abraço. Você desarma. Porque quando a pessoa tá com conflito, com guerra, fala, eu só quero paz. Agora, quando você ensina as pessoas a darem amor entre elas mesmas, numa família que às vezes estão em briga, mas elas ficam paradas, sentadas atrás da televisão, elas não se conversam num simples almoço, num simples jantar, não se abraçam, né? Não se fala eu te amo para o próprio, às vezes, cônjuge, ou para um filho, ou para uma filha. Demonstrar carinho parece que é vergonhoso. Né? Mas para muitos é. Para muitos é um bloqueio muito grande. Não é todo mundo que sabe dar carinho, não é todo mundo que sabe receber carinho. Tem gente que também não sabe receber. Tem gente que... a gente faz um teste simples, assim. Pega um presente e dá para uma pessoa. Cara, se você me der um presente, eu abro os braços, já te abraço, já abro o presente. Falo, ai, que maravilhoso, eu adorei. Porque eu aprendi a ser uma boa recebedora. Mas tem pessoas que você dá o presente, ela faz o seguinte. Ai, nem abre, às vezes põe de lado. Eu não mereço. Não, eu não mereço. Imagina, pelo amor de Deus, isso aqui deve ter sido caro. Uma bala. Isso aqui deve ter sido caro, isso aqui não sei o quê. Não, imagina. Entende? Por quê? Porque existe um bloqueio de sentimento, existe um bloqueio de afeição, de carinho, de acolhimento.
Essa Quais pessoa, as dicas para dar para essas pessoas? terapia. Terapia ajuda, né? Muito. A gente fala, não vou terapia, porque terapia é coisa de louco, eu não sou louco, eu nem vou lá, mas se você não Não. Eu faço terapia há muitos e muitos anos já. legal. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, né? Eu viajo, explodo e não sei o quê. Porque eu me aceito exatamente como eu sou. Entende? Que é o nosso ponto. Olha lá. Quando a gente fala, por exemplo, de uma palavrinha que eu gosto, que eu acho muito comercial hoje em dia, mas É. é uma palavra que define bem. Quando a gente desperta, não é um despertar espiritual, é um despertar de vida. É quando Uau. você abre os olhos e fala, cara, olha a minha vida. Olha o que eu tenho, tudo isso à minha disposição. E quando você percebe isso, você se torna uma pessoa tão grata que, cara, você quer mostrar para Deus, pro mundo, o quão você é feliz. Sim. E isso incomoda também algumas pessoas. Cara, como você consegue ser Incomoda? feliz? Daí, Lógico que incomoda, mas sempre vai incomodar. Mas você tem. incomoda porque você está errado? Não, porque são pessoas que vibram numa frequência diferente da sua. Sim, sim. Porque quando, por exemplo, você está no metrô, vou dar um exemplo eu, tá? Eu no metrô, faz muito tempo que eu não pego, mas quando eu tô lá no metrô, eu boto meu fone de ouvido, começo a tocar uma música boa, eu começo a dançar. Dentro do metrô, eu começo a dançar, porque eu não aguento uma batida. Eu começo a É. dançar. Quando eu olho para o lado, existem pessoas que estão olhando, do tipo, nossa, que louca, sem Cada um tem noção, uma 6 horas reação, da né? manhã, a pessoa balançando, né? Nossa. E você vê também algumas pessoas ali, ó, Entrando na balançando mesma junto. sintonia. Entende? Por quê? E aí você olha e eu olho e falo, caraca, essa acordou hoje para viver. Entende? Eu só É até dizendo, a isso. noite foi boa. É, entendeu? Cara, eu acordo, tem gente que fala assim, eu acordo com mau humor, eu acordo não sei o quê. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, eu já acordo numa energia que parece que eu despertei de um sono de séculos. Mas não é constantemente assim. Agora, como eu falei contigo, às vezes a gente tem as energias baixas, a gente cai um pouco em depressão por causa dos acontecimentos da jornada da vida, que é comum para todos, né? Eu não sei se. Eu acho que a gente não tem que usar a palavra depressão, porque eu acho que a depressão a gente já entra muito num caso Ansiedade. clínico. Porque Sim. eu acho que a gente já entra numa profundidade muito Não, aquele maior. dia que você acorda triste e não sabe por Mas quê. tem dia que a gente acorda na bad, né? Por exemplo, mulheres, a Fran tá aqui de mulher, tem outra mulher aqui, a Fran de mulher. Vai entender Sim. o que eu tô falando. TPM, às vezes, mexe com os nossos hormônios. E tem dia que a gente tá aqui com a energia mais... Parece que a gente acordou, mas estamos só com o combustível necessário para respirar, comer e andar. Uau. Não Entende? quer falar mais com ninguém, né? O que a gente faz nesse dia? Sofre? Não, não vamos sofrer. O que eu faço? Se auto-observa. Entende? Olha para aquelas emoções. O que você pode tirar de bom dali? Por exemplo, tem pessoas que durante a TPM escrevem música. Tem pessoas que criam conteúdo. Tem pessoas que ficam mais amorosas, mais melosinha. Caramba. Entende? Eu sou uma pessoa Entendeu muito do difícil, universo por feminino. exemplo. É verdade. Eu sou muito difícil, por exemplo, de chorar. Na TPM, eu me permito. E tem mulheres que são choranas. Exatamente, entendeu? Então, Cada assim, jeito. olha lá, onde mais queremos carinho. Exatamente, Fran. Então, assim, qual oportunidade eu tenho ali? Então, hoje tô na bedinha, Vou ouvir música sertaneja da Marília Mendonça para ficar mais na bed? Não. Aí eu vou pegar uma playlist para dar uma elevada. Entende? A gente tem que saber trabalhar a nossa sombra. E é o que eu falei, é o trabalho de consciência, é o trabalho de autoobservação. Quanto mais você se conhece,
mais você conhece os seus gatilhos. Gatilhos mentais, emocionais, corporais. Então, assim, o que... É muito mais fácil elas se auto-entenderem. Tem homens que acordam, falam, cara, eu sou homem, eu não posso sentir. Então, tem um... assim. Mas aí esse homem que acorda e fala assim, ah, mano, eu não posso sentir isso. O que é essa coisa aqui dentro? Vou chorar não, sou forte, sou no seu coração, inabalável. Segura e fica doente, né? E é uma pessoa que tá faltando o quê? Tá faltando autoconhecimento. Tá faltando aceitação. Porque o que eu sou num contexto geral, eu não sou só um pedaço, eu não sou só aquele momento de alegria, de felicidade. Eu sou esse momento também de reclusão. Por exemplo, estamos na época do Mercúrio retrógrado, né? Fran vai me entender o que eu vou falar aqui. Estamos no Mercúrio retrógrado, e o Mercúrio ele cuida um pouquinho mais da área de comunicação, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, que um planeta está retrógrado, é quando o planeta ele trabalha de dentro para fora, porque a sensação é que ele está indo para trás. Quando eu tenho a sensação do que está indo para trás, é quando eu tenho que interiorizar. Ok? Então, se eu acordo numa vibração diferente que normalmente eu tenho, eu interiorizo. Eu vou buscar aqui dentro. Por quê? Todas as respostas estão dentro de mim. O que eu vivenciei ontem? Sabe? Quais foram os tipos de conversa que eu tive? Né? Olha lá, o Kiko, TPM, tente perturbar menos, olha lá. Já começa, né? Kiko, entenda a nossa fragilidade. São muitos hormônios, meu querido. É muita informação pra gente. Então, assim, esse momento, então, um homem, por exemplo, que tem... o homem tem por si só, apesar que eu vejo isso mudando muito, tá? Eu tenho o prazer de conviver com homens que hoje se aceitam muito mais e conseguem entender a sua fragilidade. Porque todos nós somos frágeis, independente do sexo. Porque a única diferença de um homem para uma mulher está na força física. Ok? É a única diferença de um homem para uma mulher. O homem sempre vai ser mais forte do que uma mulher, fisicamente. De resto, nós funcionamos como uma maquininha. Entende? Somos seres individuais, os nossos sentir, né, são diferentes, mas a gente precisa vir para cá, para o nosso coração. O nosso coração é a nossa bússola intuitiva, né? Cara, as pessoas perguntam muito assim para mim, como é que eu sei que é intuição ou que é já a minha cabeça pensando, raciocinando, me levando para o golpe? E como lidar com a razão e com o coração também nas relações. Mas aí eu falo o seguinte, a intuição é o primeiro pensamento. Cara, sabe quando você fala assim, conheci uma mina, vou sair com ela. Vem aquele pensamento do sai, não sai? O primeiro pensamento é o da intuição. O segundo pensamento é o do seu cérebro já te sabotando. É da sua mente te sabotando. Por quê? Porque aí a mente vem para te proteger, ok? São os gatilhos de defesa. Os gatilhos mentais, né? Exato, de defesa, ok? É a mesma coisa quando a gente fala do ego, ok? O ego, ele é positivo, por quê? Porque o ego, ele te impulsiona, o ego te protege. Com ela, né? Com o ego. Exatamente. Mas o ego também tem essa coisa da autovalorização, ok? Quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu acho que a minha vida ela é mais importante do que a do outro. Então, qual que é o desafio no nosso decorrer da vida todinha? É equilibrar o nosso ego, é harmonizar o nosso ego. É sempre utilizar o nosso ego para o bem. Tudo que é demais e demasia faz mal, né? Tudo. Sim. Absolutamente tudo. Tudo. Tudo que for para mais ou para menos. Às vezes acaba matando a relação, mata o indivíduo, mata todo um cenário que foi perfeito. Mas o ego, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a vaidade, em demasia demais, sei lá, mata
os relacionamentos. E as pessoas não estão preparadas para lidar com o erro dos outros. E eu posso te dizer uma coisa, o relacionamento, a gente, principalmente as mulheres, né? Nós, Fran, nós crescemos assistindo esses filmes de finais felizes, esses desenhos de Cinderela, aonde o final feliz era um beijo no príncipe e pronto, felizes para sempre. Não tinha vamos lavar louça, arrumar a cama, lavar roupa, né? Não tinha, fecha a tampa da privada. Entende? Sim. Então, assim, nós crescemos achando que o final feliz é do lado de alguém dividindo o mesmo teto, a mesma casa, num casamento para a sociedade. E, na verdade, não é isso. Os relacionamentos, eles se harmonizam através de acordos. Entende? O que é bom para os dois? Sabe? O que é bom? O que funciona para a tua relação? Funciona vocês casarem? Funciona. Não funciona casar? É melhor cada um na sua casa, porque cada um quer preservar o seu canto, quer preservar o seu espaço? Tá tudo bem. Não atenda uma sociedade, atenda o seu coração. É que muitas pessoas vão pelo que a sociedade impõe, né? Exato. Ou que as suas crenças limitantes, ou as crenças das igrejas em si, das suas fés impõem. Só que às vezes está em um relacionamento e aceita por a sociedade que impõe. Mas a sociedade é a nossa maior sabotadora, né? A sociedade é a nossa maior sabotadora. As mulheres que já se autoponderaram, que não aceitam essas coisas que os homens fazem em si, que acabou. Muitas mulheres dizem, que homem pra quê? Eu já tive 3 relacionamentos, tenho 2 filhos. Hoje eu que faço a governança do meu lar, eu não quero homem para me sustentar em si. Eu quero alguém do meu lado para me agregar, para viver uma vida feliz, para a gente passear, viajar, trocar carinho, se amar. Entende? Tem os machistas em si, né? A sociedade machista impõe para as mulheres que tem que lavar, esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão. E tem mulheres que aceitam serem assim. Eu vou dividir uma experiência com você. Eu estava me relacionando com um cara e ele falou o seguinte pra mim. Ele falou assim, cara, a minha maior dificuldade de me relacionar com você é a sua liberdade. Incomodava? Incomodava. Por quê? Porque uma pessoa machista não consegue superar a ideia de que a mulher não precisa dele para nada. Eu não preciso dele financeiramente, eu não preciso dele para me dar uma casa, eu não preciso dele para me dar um carro, eu não preciso dele para me dar dinheiro. Entende? E para o homem, esse atributo é extremamente essencial. Entende? Tá falando aqui, ó. Olha lá, mulher sem marido é mulher sem proteção. Impõe isso. Exato. Entende? E não é isso, desculpa. Mas entende? A sociedade, a maioria é machista, né? A sociedade é machista. A sociedade é machista. Vai com a sociedade. Mas eu posso te dizer, mas sabe qual foi a minha resposta para ele? A minha resposta foi a seguinte, realmente, eu não preciso de você para nada. Mas se eu escolho estar ao seu lado, é porque a importância da... para fazer sexo, fazer amor e pronto. Cada uma do seu canto. E não só isso, porque para mim o sexo tem uma importância muito grande por conta da questão energética. Nem todos veem isso como a questão energética. Para mim, se pega e já era. Para mim tem essa importância. Mas eu vejo sempre pelo lado seguinte, eu sempre vou ser livre. Eu sempre vou ser independente. Eu sempre serei uma mulher que crio a minha realidade. A minha força é muito maior do que tudo. Por que eu quero um homem? Que a mulher arranja um trabalho para contribuir com o orçamento do lar, porque é ele que quer ser sempre o mantenedor. O provedor. O provedor e deixa ela presa. Olha lá o Kiko falando, mulher forte assusta. 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 Homem tem medo de mulher forte. Homem tem medo de mulher que fala assim, não, pode ir lá, sair, vai com seus amigos no bar, vai viajar? Pode viajar.
Eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou sair com as minhas amigas. Cara, o homem vira e fala, hã? Pode sair? É um desafio ter assim, né, no relacionamento, porque ambos são cabeça aberta. Só que sempre, às Entende? vezes, rola um ciúminho, pô, é muita liberdade. Então, E às vezes tenho medo de, eu vou perder ela a qualquer momento, porque ela é tão livre, que às vezes ela então, pode começar mas a vamos amar outra lá? pessoa. Vamos pelo E aí princípio? a Vamos pelo fase do princípio? eu posso perder a qualquer momento. Então, mas vamos pelo princípio? Você Ah, não perde o que você não tem. Eu isso é não sou verdade. sua, você não é meu. Porque o Criador mesmo faz a gente nascer E e morrer. morrer sozinho. Exato. Entende? Se eu escolho em determinado momento, e o nosso maior poder está na escolha, certo? Sim. O nosso maior poder está na escolha. Então, assim, se eu escolho em determinado momento dividir a minha trajetória de vida, a minha jornada com alguém, é porque o meu olhar para aquele outro alguém é de amor. Então, Forte isso, hein? o que os homens não entendem é que A apesar da sociedade minha, machista não entende, nunca vai entender, né? então assim, Tem mulheres que apesar, também não entendem isso e querem entender. Tem os dois lados da moeda, tanto homem e mulher, tanto para cada um. Mas não tem, a gente não tem como falar e às vezes não cair que está julgando, mas tem que falar a realidade. Tem pessoas evoluídas e tem pessoas que não são evoluídas para ouvir isso e vão nos julgar. tem mulher que fala o seguinte, nossa, saí com um rapaz e ele não abriu a porta para mim. Eu sempre pergunto o seguinte, veja a minha pergunta, para você ver. Eu sempre pergunto o seguinte, você já abriu a porta para ele? Nossa, é complexo, hein? Você pega pesado também com a mulherada que é mimizenta. Entende? Sabe por quê? Antes de termos, olha lá, eu acho que independente de ser minha mulher, ela tem que ser ela, sair, passear, dançar, é isso. Porque antes de uma vida coletiva, existe um ser individual. E a gente, no decorrer da vida, precisa atender os dois. Por que que as separações acontecem? Porque as pessoas deixam de viver a essência delas para viver a essência do casal. Quando você vive a essência do casal, você deixa de exercer o seu propósito como filho de Deus. É que aí a pessoa às vezes pode ser insegura, porque a pessoa é muito solta, muito, Mas o que que é muito insegurança? evoluída. Então, mas o que que é insegurança? É falta de amor próprio. É É verdade. falta de autoobservação. É Ou a também é um falta... machismo preponderante, né? Ah, não, tem que ser minha Exatamente. propriedade, ela não vai fazer nada. Não, não é um objeto. Exato. Então, assim, o que que vai me diferenciar? Ah, mas a minha mulher não pode sair sozinha, porque se ela for pro bar, ela vai me trair. Meu amor, ela vai te trair no bar, no trabalho, na esquina, na academia, no banheiro. Se a escolha dela for te trair, ela vai te trair em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E vice-versa, o homem também, né? É pra ambas Cara, as partes. se o cara quiser te trair, ele vai te trair em qualquer lugar. Sim. Entende? Não importa. O que que diferencia? Não quer ter a dor daquele luto, né? De morte de um relacionamento. E aí se priva da autoliberdade em função da liberdade do outro e fica num relacionamento destrutivo para não ficar sozinha ou sozinho. Ah, e o que que você faz? Você pega a sua vida e dá assim para o outro e fala assim, ó, minha vida tá aqui, tó para você. Faz o que quiser, tipo, vira uma marionete da pessoa. É aí que a gente começa a sofrer. Por quê? Porque aí a gente começa a sofrer pressão psicológica, né? Abuso psicológico. Por quê? Cara, dentro de uma relação, tá a inspiração, sabe? Tá a admiração. Quando você deixa de admirar o outro, acabou a relação. Quando você deixa de ser interessante, acabou a relação. Sabe, por isso que dentro de uma relação, dentro de homem, mulher, 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 homem, homem, uma relação que seja, sabe, de verdade, onde os dois estão caminhando no mesmo propósito, onde os dois se olham e falam, cara, não é só paixão, é entrega, é verdade. E esses dois de mãos dadas caminham juntos, não vai ter medo, não vai ter insegurança. Pode ter um ciúminho, que é até gostosinho,
né, viu alguém olhando com um olharzinho assim e tal, e falar, nossa, você viu te olhando? Se já sou eu, já vira e fala, eu vi, tô bonita hoje, Alimenta né? um pouco do ego, né? É para todos os tipos de casais em si, porque tem muita gente que é preconceituosa com a religião alheia. Entende? Ah, se não for da sua religião, nem tenta. Você tem que arranjar uma moça que seja da nossa igreja. Ouvir muito disso. Mas às vezes eu nem sou da sua religião, mãe. Falei, calma, não é por aí. Né? Eu tenho diversos amigos e amigas super positivos com a vida, contam dos relacionamentos deles. Amigos do carnaval, entendeu? Não sou preconceituoso, como eu vejo muitas pessoas preconceituosas, tanto com a religião como a opção sexual de cada um. Falo, cara, às vezes as opções sexuais que vocês estão julgando, vocês estão sendo muito mais preconceituosos e arcaicos, porque você não está amando o seu semelhante. A pessoa não te fez nada para você ter ódio. Ou pela opção sexual dela, ou se ela está feliz, se ela está te infeliz e te incomoda, você que vive numa vida frustrada. Então, mas vamos lá de novo. O que é o preconceito? O que te incomoda no outro que está em você? Nossa, tem cara que eu já vi várias vezes, cara que fica preconceituoso porque às vezes um casal de gays estão se beijando. Eu falo, cara, exato. Aí eu sempre falo o seguinte, sabe por que esse cara tem esse preconceito? E mulher também, já viu também reclamar. Mas você sabe o que é esse preconceito? Eu falo para as pessoas isso, eu falo, gente, o preconceito nada mais é do que te falta. Entende? Quando alguém vê um casal de gays se beijando na rua e olha e fala, nossa, que falta de respeito, eu falo que falta de respeito, porque se você tivesse alguém para se pegar assim na rua, gostoso desse jeito, você não ia falar que era falta de respeito. E tem muito mais mulheres também se beijando no metrô, você vê as velhinhas. Entendeu? Não julgando, tá? Mas não, que horror, não pode acontecer isso aqui. Eu rio da situação porque cada um age de um jeito. Tem gente que age natural, tem gente que condena, tem gente que quer tacar pedra. Olha o que o Kiki escreveu. Meninos, para mim ciúmes não existe. O que existe é o medo de ser traído, de perder. Exatamente. Que é o quê? Sim. A falta desse olhar para você, a falta da sua importância. Porque quando você tem o medo, o medo nada mais é do que a falta de amor próprio, do que a falta exatamente, entende? Do seu olhar para você. O outro, ele não tem que vir para te limitar. O outro, ele não tem que vir para te podar. Entende? Isso funciona tanto para homem como para mulher. Mas ele tem que vir para, cara, te impulsionar. A Fran tá te perguntando aqui, ó. O que ela falou? O que você falou pro seu namorado quando tu falou que não precisava dele? Eu falei para ele o seguinte, Fran, eu falei para ele que realmente eu não preciso dele para absolutamente nada, mas que se a minha escolha era estar com ele, é porque existia amor. Entende? Só que quem não se valoriza, quem não olha para si com amor e não entende da sua importância na vida do outro, não segura. Entende? Por quê? Porque você não se olha e você não se sente especial na vida do outro. E isso é muito difícil, sabe? Então, assim, mulheres fortes... Eu me considero uma mulher muito forte, muito independente, muito livre. Mulheres fortes deixam os homens inseguros, né? Exato! E eu sou muito forte, né? Evoluída em si. A Fran, eu tô vendo a fotinho dela aqui, ela tem um olhar muito forte, uma presença muito forte. Ela deve ser uma mulher muito forte também. Então, assim, mulheres fortes não assustam homens, mulheres fortes assustam meninos. Porque homens olham para uma mulher forte e falam, caraca, ganhei na loteria. É essa que eu quero para minha vida. Por quê? Porque homem vira e fala, eu gosto de mulher assim, independente, que faz o seu dinheiro e que vai ficar do meu lado, exatamente, para crescer. Pô, tu quer alguém do seu lado pra você ficar empurrando? Não, cara, eu quero alguém do meu lado de mão dada e falar, meu, é essa montanha que a gente vai subir, vamos subir junto. Entende?
Então, Tem pessoas assim, que são limitadas, tem pessoas que se condenam, são eternamente bombas na vida delas mesmas. Elas vivem se auto-sabotando. Você acordou bem, mas já acordou se auto-sabotando. Ou vive se auto-sabotando na sua própria relação. Vive, às vezes, tomando diversos medicamentos por causa que tem ciúmes, por causa que tem pavor, por causa que tem uma porrada de coisa, vai ficando mais doente. E às vezes está num relacionamento destrutivo. exato. Ninguém pediu, ninguém amarrou ninguém, né? Tanto E eu homens vou como dizer uma mulheres. coisa para você, a doença dos relacionamentos tóxicos é um grande mal no mundo, né? Por isso que essa questão que a gente fala sobre terapia, mentoria, sabe? Gente, tá tudo bem não aguentar tudo, sabe? Tá tudo bem quando a gente olha e fala, cara, eu não tô conseguindo mais suportar tal dor, eu não tô conseguindo... Não, entende? Não tá, pede ajuda. Tá tudo Tem bem gente que pedir não sabe ajuda. pedir ajuda. Eu aprendi Exato. a ver isso nas pessoas. Falar, ela tá sofrendo, ela tá com sede, ela não é humilde de pedir um copo d'água. Ou de pedir para Exato. levar ela até o banheiro. Exato, entende? Então, assim, você tem que pedir ajuda. Há 4 anos atrás, eu me separei, há quase 5, eu me separei do meu casamento, né? E eu resolvi ficar 1 ano sozinha. 1 ano mesmo, sem sair Mas é com uma opção ninguém. sua. E justamente porque eu precisava viver todos os ciclos e eu precisava me reconhecer. Por quê? Porque quando estamos num relacionamento, a gente perde algumas características. Entende? A gente se entrega tanto para a relação que a gente se perde. Então, assim, eu A quis gente se doa ficar... tanto numa relação que ela esquece de viver a vida dela, a profissão dela, os estudos dela, o crescimento dela, não é? Exatamente. Eu falo de relacionamentos tóxicos porque eu vivi um relacionamento tóxico. Eu vivi um relacionamento doente. Então, assim, você chegar ao ponto de virar para você e falar, cara, chega, tá na hora de você tomar posse da sua vida novamente, é muito difícil, não é fácil. Então, assim, depois que eu tomei essa decisão, cara, eu resolvi ficar 1 ano sozinha e vivenciar tudo. Eu fui buscar terapia, eu fui buscar mentoria, entende? Eu Você fui cresceu consigo mesmo. muito, Falando aqui, ó. muito. Eu me fortaleci. Quando sabemos o nosso valor, nós tornamos mais exigentes, nós aceitamos qualquer coisa porque queremos o melhor, porque damos o nosso melhor. Exato. Nós sabemos do nosso valor. Entende? A gente sabe o Sabe como do a valor nossa que carrega, né? presença na vida do outro faz diferença. Então, assim, por exemplo, as minhas amigas falam pra mim, vamos sair, vamos fazer não sei o que, não sei o que. Aí, né, as solteiras, porque eu estou solteira. Aí as solteiras vai e fica com carinha com outra, aí elas falam pra mim, cara, você não vai ficar com ninguém? Cara, sim, tá o cara afim de você. E eu falo, gente, esse não é o meu objetivo. Entende? Eu estou aqui para me divertir, eu estou aqui para aproveitar. Os encontros, para mim, eles acontecem de forma natural. Sabe? Não é aquele olhar de, estou saindo para buscar alguém para sair na noite. Cada um sai Isso com um é objetivo. vazio para mim. Da adolescência aflorada. Vou fazer um arrastão na balada. Exato. Entendeu? Tá errado? Gente, não tá. Exatamente. Não. E outra coisa, tá errado? Não, não tá. Quem quer fazer, faz? Faz. E, cara, e tá tudo bem também. Regrinha da vida que eu sigo pra mim. E aí foi uma das coisas que eu descobri quando eu me aceitei e eu sou como sou e tenho um bom orgulho de quem eu sou. É o seguinte, fez sentido pra mim? No meu coração tem paz? Eu vou e faço. Tranquilo, né? Entende? É bom quando você então, assim, se é tudo que faz. reconhece. Quando você sabe do seu valor, você sabe do seu amor próprio, você se autovaloriza, você se respeita. Você não fica se auto-sabotando porque o outro não te corresponde. Se ele não te corresponde, já está tendo mais uma relação. Exatamente, entende? Então, assim, se não...
Tem gente que me pergunta o seguinte: eu sou muito procurada pelas minhas amigas para falar sobre relacionamento. Você é a terapeuta delas? Eu sou. Elas vão assistirem aqui bate-papo. E eu vou contar para vocês a coisa mais engraçada que eu recebo das minhas amigas é o seguinte: Rê, ele me mandou só oi. O que eu respondo? Ixi. Eu falei o seguinte: ué, manda oi. A gente dá o que o outro nos oferece. Entende? Se ele manda oi, tudo bem, eu mando oi, tudo certo. E aí? Mas se ele só me responde, me fala oi, eu também só falo oi. Eu vejo também que muitos dos medos de mulheres em si, que às vezes caem em clínicas de dependência química mesmo, que caem no mundo do álcool ou de drogas pesadas, que não sabem aceitar ou vivenciar na sociedade hoje em dia, onde os homens não querem ter uma só. Às vezes está num casamento, mas está traindo. Ou elas aceitam e continuam na boa, ou elas falam não quero mais, e separa. Ou nas relações amorosas em si, no momento do oba-oba, da pegação, tá pegando fogo, beleza, mas depois às vezes esfria, porque às vezes não tá tendo um amor, só tá tendo contato físico. É só aquela pegação e a mulher não está acostumada a trocar de parceiro. Algumas em si, né? Porque às vezes se entrega pro ato do sexo em si, não consegue aceitar e às vezes acaba usando as muletas da dependência química. Porque eu já levei muitas pessoas em si para tratamento, né? Tanto homens como mulheres lá na Fiesp. Levavam, vem aqui que tem um lugar que ajuda. Eu já levei amigos em clínicas, falaram, você precisa internar sua filha, interna ela aqui porque ela está numa dependência muito pesada. Mas em si, a própria dependência química deixa a pessoa fraca, porque às vezes a pessoa troca a droga por sexo. Né? E às vezes a mulher acaba caindo na morte em si de não se amar mais a si mesma. Né? Ou, tipo, ela quer o cara para ter uma relação saudável, porque ela às vezes quer casar, quer ter filhos. E não aceita a traição. E numa sociedade feminista hoje em dia que as mulheres se empoderam, nem todas querem se empoderar. Elas querem ter uma relação saudável, mas elas não sabem como. Eu vejo mais ou menos assim, no meu fator visão homem de ser, tá? Eu não sei. Tem outras que já levam isso numa boa, tira de letra. É mais do que homem em si, porque tá pau a pau hoje. Né? Na verdade, eu acho que é o seguinte, o grande lance é o que é acordado não sai caro. Sim. Né? E eu acho que o grande mal entendido das relações é verdade, Fran, reciprocidade em tudo. É isso mesmo. O grande lance das relações é o seguinte, as pessoas têm medo de falar a verdade. Então, por exemplo, você conhece uma garota, um cara, e ele fala no primeiro encontro pra você assim, ah não, porque eu tô interessado, tal, num relacionamento sério, né, porque eu tô não sei o quê. A mulher, ela é mais sentimento, a mulher, ela é mais emoção. O homem, ele é mais racional, ok? A energia do homem, o yang, né, que essa energia mais, ele é mais de ação, ele é mais racional. A da mulher é essa coisa aí, mais fechada, mais introspectiva, mais emoção. Né? Então, a mulher, ela tem essa ideia, não estou falando todas, tá bom? Mas a maioria, porque existem mulheres muito mais racionais do que homens. E resolvidas. Também. Mas a mulher, ela é mais emoção. Aí o cara fala o seguinte, ah não, porque eu tô querendo um relacionamento, gostei de você, vamos para um segundo encontro, não sei o que, não sei o que. Na intenção de ir para um segundo encontro, ela faz sexo com ele. Por quê? Porque ela se deixou levar pelo encantamento. Entende? Ela se deixou levar por aquela situação. É diferente, por exemplo, de uma mulher, e eu falo para um homem, cara, uma coisa que já é batida. E eu falo para um homem, larga de ser besta que você está sendo enganado. Igual um amigo meu sempre fala para mim, nossa, saí com uma menina e ela tava com um conjuntinho certinho, calcinha e sutiã. Eu falei, meu amor, não foi você que levou ela pra cama, foi ela que te levou. Entendeu? Às vezes ele nem sabe se é uma garota de problema, né? Porque assim, se uma mulher tá com a calcinha e o sutiã igual, meu amor, ela já foi pronta.
Ou às vezes não foi até nada. Só foi encostar. Então por isso que eu falo assim, a gente tem que olhar para as relações com mais cuidados, porque a grande questão que você tem aí é a questão tudo está muito movimentado, ok? As relações estão conturbadas, as pessoas estão movimentadas querendo buscar a relação dos seus sonhos e que no que elas idealizaram. Entende? As pessoas idealizaram uma relação perfeita. Só que não existe. Por quê? Você não cria também, né? Porque tem gente na sociedade pensando homens ricos, que elas querem ser resolvidas ou querendo dar o golpe da barriga, ou os homens também querem mulheres ricas, bem resolvidas e querem se encostar. Exato. E na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de encontros de pessoas saudáveis que estão buscando relacionamento, não tem como você idealizar um relacionamento ideal, uma situação ideal, sendo que na verdade isso vai ser construído a dois. Na jornada e no processo. Exatamente. Na jornada eu vou fazer os acordos, na jornada eu vou entender como é que a gente funciona junto. Sabe? Na jornada. Também, né? Você está conhecendo as qualidades e os defeitos da pessoa. Exato, exatamente. Os seus. Então, assim, quando a gente olha para todas essas situações e a gente fala, por exemplo, do sexo em geral, a gente fala da pornografia, né? Porque o mercado pornográfico é um mercado que acaba com as relações. Ok? E isso é fato. O mercado de pornografia, cara, ele movimenta bilhões e ele serve para acabar com as relações. Exatamente. Acaba até de tanto então, que assim, vários depoimentos que o cara, amigos meus falam, fico tanto na pornografia que eu não consigo nem mais transar. Exato. Nem mais uma ereção. E vira doença. Exato. Vira. Na verdade, vira compulsão. O que você troca? Você troca a tua compulsão por um relacionamento tóxico por pornografia. Quem é compulsivo sempre vai substituir. Enquanto você não trata, você vai só substituindo. Então, por exemplo, um alcoólatra, ele é alcoólatra a vida inteira, certo? Ele está em tratamento, ele está em acompanhamento, mas ele vai ser alcoólatra pela vida inteira. Eu vejo, por exemplo, um alcoólatra que está em tratamento, está não sei quanto tempo deixando de beber, que troca o vício, vai colecionar carrinho, que vai colecionar não sei o quê, que fica obcecado por determinado assunto. Então, assim, ele vai substituindo o vício. Entendi. Você vai querer dar continuidade? Do que? Já vai acabar? Parece que sim. Nossa, gente, foi muito rápido isso aqui. Não, vamos marcar uma outra live agora. Porque senão vai dar 3 horas de live aqui. Olha isso, não. Vamos marcar uma outra para a gente vir aqui falar mais. Não, beleza, a gente marca aqui na semana, faz um repeteco, pode até mudar o título do assunto também, né? Porque o assunto mudou para vários ângulos. Vários! E é isso que eu falei para você. E é isso que eu gosto. Sem roteiro, vamos falar sobre a vida. Entende? Sim, porque a gente pode trazer teoria, a gente pode trazer prática. A gente vai trazendo as nossas vivências. E olha que gostoso, as pessoas tipo, participaram super que estão aqui, sabe? Fran, Kiko, Douglas. Gente, participaram super. E isso é tão gostoso, sabe? Porque a gente vai caminhando entre vários assuntos e eu espero, de verdade, de coração, que tudo que foi falado aqui chegue com muita amorosidade no coração de vocês. Tô falando pra ficar mais. Ah, não acaba não. Elas querem te ouvir, eles querem te ouvir aí, eu também. A gente vai marcar uma outra live essa semana pra gente vir aqui falar. Beleza, vamos marcar sim. Bom, acredito que daqui a pouquinho vai acabar. Quando eu chegar aqui, eu já te falo dos 30 segundos. A conclusiva do relacionamento em si, do alcoólatra, você ia concluir alguma coisa ou não? Não, só estava falando dos vícios, porque os vícios eles vão sendo substituídos, e isso é fato, tá? Um alcoólatra, um dependente químico, não importa a dependência, você vai substituindo,
Porque você vai curando alguns aspectos, mas o vício em si você vai substituindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, eu sofro no meu relacionamento porque, sei lá, meu marido tem vício de alguma coisa. O que eu sempre falo para as pessoas... 30 segundos? Não, 30 segundos, então não vamos finalizar, vamos falar depois sobre isso. Gratidão pela live. Gratidão, gente, eu adorei. Que gostoso! Vou fazer mais, porque o tópico tem muitos assuntos. Gratidão, viu, Rê? Gratidão, gente.